vestindo a camisa, literalmente só pegando a camisa, a malha aqui, colocando no corpo. É aqui, ó, é a consciência de realmente você não combinar bebida e direção. Muitas pessoas preocupam-se somente com a multa, né? Ah, eu tenho que cuidar porque pode ter blitz ali. É a vida que está em jogo nesse caso. Pega um táxi nessa hora, chama um amigo, um deles elege, ó, hoje fulano não vai beber. E assim por diante, existem várias formas. Isso. Carona da vez. É, bem isso, Só Márcia. não vale pegar a carona com alguém que já bebeu, que aí dá no mesmo. Pega a carona com alguém sóbrio, volta de táxi. Tem uma experiência que eu gostaria de comentar do Detran do Espírito Santo, em que as pessoas se inscreveram num programa, é o Táxi da Balada. Eles vão pra balada, só que antes assinam um termo concordando de serem filmados na volta. Na ida, todo mundo bonitinho, comportado, dando boa noite ao taxista. Na volta, cantando Frank Sinatra, Tetê Espíndola. Mas tudo bem, contando tá de táxi, piada, né? mas está de táxi. É. Agora, imagina essas pessoas voltando da balada, dirigindo. É. O risco que eles impõem a eles mesmos, às outras pessoas, à sociedade. É um risco muito grande. É, verdade, bem verdade mesmo, que isso realmente... A gente não está fazendo essa entrevista à toa, gente. Isso é realmente para conscientizar cada um aí que está nos escutando, que está nos vendo nesse momento. Lógico, isso deveria ser desde sempre, mas a gente lança essa campanha justamente para ter essa conscientização em toda a comunidade, em todos os nossos telespectadores, até porque, conforme a Danúbia de Souza falou ali, os dados aqui da nossa região, aqui de Blumenau em especial, são alarmantes. É uma pena literalmente isso. O que mudou de dezembro para cá, a lei? Vamos passar isso novamente para os nossos telespectadores, Márcia. A nova lei seca, quando se fala em nova lei seca, as pessoas costumam associar somente a bebida. Na verdade, a lei seca deveria se chamar Lei da Cara Limpa, porque ela inclui não só o condutor que ingeriu bebida alcoólica e foi dirigir, mas também as drogas lícitas, como são os remédios controlados, e as drogas ilícitas, maconha, cocaína, crack. Então, uma pessoa hoje, só para tu teres ideia, Suzana, o remédio controlado, ele só pode ser dispensado nas unidades básicas de saúde quando houver o farmacêutico. Se a pessoa vai com a receita em dia e ela vai lá procurar esse tipo de remédio e o farmacêutico não está para dispensar esse medicamento, ela não recebe. Por quê? Porque são remédios que afetam diretamente o sistema nervoso central. Sim. E que tem efeitos colaterais que alteram a nossa capacidade de dirigir. Sim. Boca seca, pensamento confuso, fala arrastada. Então, todos estão incluídos. Por isso que eu digo, deveria ser a lei da cara limpa. Outra coisa, a lei seca não é seca. A lei seca, ela não permite, ela não proíbe ninguém de beber. Pode beber à vontade, o que quiser e na quantidade que quiser. Só não pode beber e dirigir. Não é beber que é proibido, é beber e dirigir. Pegar um veículo com seu estado psicomotor alterado. Basicamente foram 3 mudanças que trouxe a nova lei seca. Regulamentada pela resolução 432 de 2013 do CONTRAN. Artigo 165. A multa anterior era de 957, quase R$1.000. Agora, ela foi multiplicada por 10. Era o valor de uma infração gravíssima multiplicada por 5. Agora é multiplicada por 10, que vai dar o valor quase R$2.000, R$1.915,40. E cabe reincidência no período de 12 meses. Esse artigo 165 que caracteriza a infração. E também é aberto um processo administrativo que vai julgar a suspensão do direito de dirigir do condutor. Se no momento... cabe 2 situações. O condutor que aceita fazer numa boa o bafômetro, que, aliás, a resolução 432 de 2013 incluiu no seu texto legal etilômetro, oficialmente é teste de etilômetro, e o ar alveolar expelido dos pulmões, que a gente vai explicar melhor. Basicamente é essa mudança. O artigo 165, ele dobra o valor da multa, ele multiplica por 10, uma infração gravíssima,
e a reincidência no período de 12 meses. Se neste momento o condutor fez o bafômetro, acusou lá a determinada quantidade de álcool no sangue. E o mínimo que for, isso vale também a gente só colocar, a lei, né? Esse é onde a gente entra no artigo 306, que caracteriza o crime. Então, o que é infração de trânsito e o que é crime de trânsito? Bom, o CONTRAN regulamentou o artigo 306. Vamos pegar o caso de um condutor que aceita fazer o teste de etilômetro. Ele está lá, ele se envolveu num acidente de trânsito. O etilômetro é o popular bafômetro, agora é o etilômetro, a que se refere à resolução 432 de 2013. Ele se envolveu num acidente ou caiu na fiscalização. Ele vai fazer o teste do etilômetro, se der na tela do etilômetro 0,33, caracteriza a infração de trânsito. 0,36 decigramas de ar alveolar expelido. Porque o álcool ele vai muito mais rápido para o sangue. No sangue é tolerância zero. Acima de 6 decigramas de álcool no sangue, ou seja, qualquer quantidade de álcool no sangue vai caracterizar a infração e o crime de trânsito de beber embriagado. Mas vamos dizer que o condutor soprou o bafômetro, deu 0,33, ótimo. O agente de trânsito vai lavrar a infração, vai recolher o documento de habilitação por um período. Não se pode tirar a habilitação, as pessoas não entendem. Ah, mas por que comete um crime e devolve a carteira para ele? Porque no Brasil é constitucional, é um direito constitucional de ampla defesa, do contraditório. Não pode haver uma execução sumária, por mais que haja infração. O condutor vai ter todos os meios legais para se defender até o julgamento. Há juristas que entendem que a Carteira Nacional de Habilitação, por ser um documento que equivale ao documento de identidade e que é necessária para que o condutor continue dirigindo nesse período em que ele ainda não é julgado, então não se pode reter definitivamente o documento. É apenas um ato administrativo. Então, lavra o auto de infração, recolhe, é aberto um processo administrativo no Detran, mas o documento de habilitação é devolvido. Agora, se o condutor topou fazer o teste de bafômetro, de etilômetro, e deu acima de 0,34, qualquer concentração, qualquer valor acima de 0,34, que é uma aferição do Inmetro, essa determinação, é um índice para eliminar a margem de erro do equipamento. Aí caracteriza, ele cai no artigo 165, que caracteriza a infração. Vai para a cadeia. E artigo 306, crime de trânsito. Aí o que acontece? Todos os procedimentos do artigo 165 é conduzido à delegacia mais próxima. É um crime afiançável no primeiro momento. Se ele tem o dinheiro da multa, ele paga, sai dali. Depois de um tempo, ele vai... o delegado pode liberar a carteira dele no mesmo dia ou até 5 dias. No caso de agente de trânsito ou quando se envolve num acidente, tem até 5 dias até a feitura do laudo e recebe nesse prazo. Passou os 5 dias, não foi lá buscar no departamento de trânsito, aonde for, aí o documento de habilitação é expedido, é remetido a Florianópolis. Se quiser, vai ter que buscar. Não tem o dinheiro para pagar a fiança, hotel da General Osório, como diz o Alexandre José, até que se consiga esse dinheiro. A outra mudança muito interessante, que pouca gente comenta, no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é que a lei, ao suprimir o termo vias públicas, no texto da lei anterior, ela abre um precedente e facilita muito a fiscalização. Por quê? Porque faz com que a lei chegue, o braço da lei chegue até onde ela não chegava antes. Pátio de posto de gasolina, onde a juventude costuma se reunir para fazer o esquenta, para ir para a balada. Estacionamento de supermercado, estacionamento
de faculdade, áreas públicas. Por que não acontecia isso antes? Porque a lei anterior, do artigo 306, o texto anterior, falava que o condutor dirigindo embriagado, ele só poderia ser fiscalizado se tivesse em via pública. E ele só poderia ser indiciado e levado a cumprir com a lei se ele soprasse o bafômetro. Então, o que acontecia? Aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou isso. Então, às vezes, a pessoa estava trôpega de bêbada, caindo pelas tabelas. Como aconteceu de um condutor de tão bêbado, ele cheirava o etilômetro, em vez de soprar, ele cheirava. Isso, os casos são E por aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, essa pessoa só poderia ser considerada bêbada, embriagada, alcoolizada, se fizesse o teste de etilômetro, que causou uma revolta muito grande na sociedade. Então, essa resolução 432 de 2013, que regulamentou a lei seca, a lei 12.768, ou 12.760, não me ocorre exatamente agora, essa resolução veio corrigir essas distorções. Se a pessoa está passando num posto de gasolina e tem lá um condutor que bebeu, que está manobrando o carro, colocando em risco a vida das outras pessoas, até porque parte-se do princípio de que dirigir não é só colocar o carro em movimento. Dirigir também é manobrá-lo em baixa velocidade. Estando o carro ligado e eu realizando uma manobra no meu carro, eu estou dirigindo. Esse conceito é que precisa ser bem trabalhado. Se passa alguém ali e faz uma denúncia para o agente de trânsito ou para a polícia militar, olha, aqui tem um condutor tal, que está embriagado e está colocando em risco a vida das pessoas que estão aqui, vai sim. Não é que a polícia militar vai fazer operações ou o agente de trânsito, operação de comando de trânsito lá. Não, mas é o braço da lei chegando lá. E se tiver, por força do artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina as formas de apuração, quando o condutor se recusa a fazer o teste de etilômetro. Então, a fiscalização pode chegar a esse local se houver fotos, imagens, depoimentos de pessoas que ajudem a comprovar aquela denúncia, aquela situação, automaticamente incorre na infração de trânsito. E feito, quais são as formas de apurar? Tem-se 4 formas de apurar a embriaguez ou estado psicomotor alterado, que foi a grande mudança da lei. Bom, o que a gente resume aqui, então, é que impunidade existe, que as pessoas realmente não ficam, bebem, e existe a fiscalização aqui na nossa região, enfim, no Brasil inteiro, mas a gente está falando agora em especial aqui ao nosso Vale, em especial também Blumenau, que infelizmente, conforme a gente citou antes ali junto com a repórter Dana Núbia de Souza, os dados assustam, infelizmente assustam. Por isso, o que a gente pede aqui, junto com a Márcia também, que a gente colocou aqui muito claro, é que realmente a galera vista essa camisa, né? Tenha consciência disso. Fale pro amigo, pro mais próximo. Beber e dirigir não é legal. Tem gente que fala, pra mim não vai dar problema. Dá sim e dá muito. Aqui a gente deixou claro de várias formas, de todas as formas possíveis. Junte-se conosco para mudar esse cenário. Márcia, muito obrigada. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Camisa da Lei Seca é a segunda pele. Vamos pensar mais na fragilidade do corpo humano. Não se pode falar em humanização do trânsito enquanto pessoas continuam morrendo, pessoas continuam bebendo e dirigindo e consumindo outros produtos. E contem comigo, sempre, vestindo a camisa junto. É uma grande alegria, gostaria de parabenizar a iniciativa. Precisamos de mais campanhas, de mais fiscalização e de campanhas de educação para o trânsito que incluam a população. Tá certo, Márcia. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Bom, pessoal, agora um breve intervalinho comercial. No próximo bloco, eu retorno aqui no nosso Ver Mais com mais atrações para você. Até já.